Se eu te fizer uma pergunta, em que momento uma música começa a gerar dinheiro? Se você respondeu quando ela entra no Spotify, eu preciso dizer uma coisa: não. Existe um caminho inteiro antes disso. O Spotify é apenas uma das etapas. O dinheiro de uma música começa muito antes dela chegar nas plataformas digitais. E se você não entender esse caminho, pode passar anos deixando o dinheiro na mesa sem perceber. Depois de 10 anos trabalhando na indústria da música, eu percebi que o problema da maioria dos artistas não é falta de talento, é falta de informação. As pessoas ensinam como gravar, como produzir, como distribuir, como divulgar, mas quase ninguém explica como funciona a indústria. E é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo. Você vai entender o caminho completo que uma música percorre até começar a gerar dinheiro, sem complicação, sem enrolação, como se eu estivesse explicando isso para um artista que acabou de terminar a sua primeira música. Então imagine a seguinte situação: você terminou sua música, ela está pronta. Você gravou, mixou, masterizou, e agora? A maioria das pessoas corre para procurar uma distribuidora, mas esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é entender como funciona o sistema que administra os direitos da música no Brasil. Porque existe um sistema inteiro trabalhando para identificar quem criou a música, quem gravou a música, quem deve receber quando ela for utilizada. Esse sistema é formado por dois pilares: as associações musicais e o ECAD. Muita gente acha que são a mesma coisa, mas não. As associações representam os artistas. O ECAD faz a arrecadação da execução pública e distribui esses valores dentro do sistema de gestão coletiva. Vamos entender de uma forma simples. Imagine que sua música começa a tocar nas rádios, na TV, em shows, em bares, em restaurantes, em academias, em festas. Como você faria para cobrar cada um desses lugares? Você teria que visitar um por um? Claro que não. Seria impossível. Foi por isso que surgiu o sistema de gestão coletiva. Você escolhe uma associação para representar você. Hoje existem associações como Abramos, UBC, AMAR, SICAM, Socimpro, entre outras. Você escolhe apenas uma para se filiar. Você não paga nada para se afiliar, é de graça. Depois da filiação, essa associação passa a representar você dentro do sistema de gestão coletiva, fazendo o cadastro de repertório, repassando os valores atribuídos pelo ECAD, quando houver direito a receber. Agora sim, você já faz parte do sistema. E chegou a hora de cadastrar a sua música. Mas antes, existe outra dúvida: o que exatamente você vai cadastrar? E é aqui que muita gente se confunde, porque uma música possui duas coisas diferentes: a obra e o fonograma. A obra é a criação, é a letra, é a melodia, é a composição. Ela representa aquilo que nasceu da criatividade do compositor. Quando você cadastra uma obra, você informa quem são os autores daquela música e qual é a porcentagem de participação de cada um. Se a música foi feita por duas pessoas, qual o percentual de cada um? 50% para um, 50% para outro, 60% para um, 40% para outro? Isso precisa ser definido antes do cadastro, porque serão essas informações que acompanharão a obra durante toda a sua existência. Depois que a obra está cadastrada, chega o momento de cadastrar o fonograma. E é aqui que muita gente se confunde, porque obra e fonograma não são a mesma coisa. A obra representa a criação, o fonograma representa a gravação dessa criação. Vamos imaginar uma situação. Você compôs uma música, depois 5 artistas diferentes gravaram essa mesma música. A obra continua sendo uma só, mas agora existe 5 fonogramas diferentes, porque cada gravação é única. É justamente por isso que o fonograma precisa ser cadastrado. E é aí que você informa quem é o produtor fonográfico, quem são os intérpretes, quem são os músicos participantes daquela gravação e todos os demais titulares que fazem parte daquele fonograma. Mas afinal, quem é o produtor fonográfico? Esse é um termo muito confundido na indústria musical.
Muita gente acredita que o produtor fonográfico é a mesma coisa que o produtor musical, mas não. O produtor musical é quem trabalha na direção artística da música, é quem participa das decisões sobre arranjos, sobre timbres, gravação e produção. Já o produtor fonográfico é aquele que assume a responsabilidade pela produção daquele fonograma, pagando os custos daquela gravação, é o titular dos direitos patrimoniais daquela gravação. Na música independente, muitas vezes o próprio artista exerce essa função, mas também pode ser uma gravadora, uma produtora. Além do produtor fonográfico, também são cadastrados os intérpretes, que são as pessoas que deram voz àquela gravação. Também pode ser cadastrado os músicos participantes, dependendo da participação na gravação e das regras aplicáveis. Tudo isso é importante porque cada informação influencia na identificação correta dos titulares daquele fonograma. Depois que todas essas informações estão corretas, é gerado um código muito importante, o ISRC. Talvez você já tinha ouvido falar nesse nome, mas pouca gente sabe o que ele realmente significa. O ISRC é a sigla para Código Padrão Internacional de Gravação. Na prática, ele funciona como um CPF daquela gravação, daquele fonograma. Cada gravação possui um código único. Se amanhã você gravar uma versão acústica, um remix da mesma música, ele terá outro ISRC, porque será outro fonograma. Esse código acompanha aquela gravação durante toda a vida. É através dele que diversos sistemas conseguem identificar exatamente qual gravação está sendo utilizada. Agora sim, sua música está pronta para seguir para uma distribuidora digital. É aí que existe outro erro muito comum. Muita gente acredita que a distribuidora registra sua música, mas não. Ela não registra sua música. Ela não substitui a associação, ela não substitui o ECAD. A função da distribuidora é distribuir o fonograma para as plataformas digitais. Ela envia sua música para o Spotify, para o Deezer, o Apple Music, o YouTube Music, o Amazon Music e diversas outras plataformas. Depois que a música entra nessas plataformas, ela começa a girar receitas de streams. Cada plataforma possui a própria forma de calcular os pagamentos. Por isso, não existe um valor fixo por reprodução. Os valores arrecadados são enviados para a distribuidora registra essas informações no painel do artista e realiza os pagamentos conforme o contrato firmado entre as partes. Mas existe uma coisa muito importante que muitos artistas não sabem. O streaming é apenas uma das formas de ganhar dinheiro com a música. Existe outro tipo de receita que muita gente esquece, a execução pública. E é aí exatamente que o ECAD entra novamente nessa história. Sempre que uma música toca numa rádio, na TV, em um show, em um bar, em um restaurante, em uma academia ou qualquer outro local de utilização pública, essa execução pode remunerar conforme a legislação e as regras do sistema de gestão coletiva. É nesse momento que o ECAD entra em ação. Ele arrecada esses valores dos usuários de música e realiza a distribuição conforme os titulares de direitos por meio das associações musicais, conforme os cadastros e os critérios vigentes. É aí que existe um detalhe que todo artista precisa entender. Dentro da execução pública, existem dois grupos de direitos: os direitos autorais e os direitos conexos. Os direitos autorais pertencem aos criadores da obra, ou seja, os compositores. Já os direitos conexos pertencem aos titulares do fonograma, como intérprete, os músicos executantes, o produtor fonográfico, o produtor, o músico arranjador. Percebe agora por que eu passei tanto tempo explicando as diferenças entre obra e fonograma? Porque os dois geram direitos, mas cada um protege pessoas diferentes. A obra protege quem criou a música, o fonograma protege quem participou da gravação. É exatamente por isso que todo o processo que eu expliquei neste vídeo é tão importante. Se você não escolher uma associação, se não cadastrar corretamente a sua obra, se não identificar corretamente o fonograma, se você não informar quem são os titulares, se não gerar corretamente o ISRC, você pode comprometer a identificação desses direitos e
dificultar que as receitas cheguem para as pessoas certas. É por isso que eu digo que o dinheiro de uma música não começa quando ela entra no Spotify. Ela começa no momento que você organiza corretamente todos os direitos de uma música. E quanto melhor essa estrutura estiver construída, maiores são as chances de você receber tudo aquilo que realmente tem direito. E é esse o mercado da música que quase ninguém explica. E é exatamente isso que eu quero mostrar aqui neste canal. Porque fazer música é uma arte, mas entender como ela funciona também faz parte da carreira de um artista. Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo.